Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis lamentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a prisão preventiva e extradição do jornalista Alan dos Santos, além de bloquear todas as contas do jornalista, do jornal e de pessoas ligadas a ele. Bia Kicis apontou que a decisão do ministro, aparentemente motivada por matéria de jornal da velha imprensa, causou indignação. A deputada disse: ele está sendo perseguido por crime de opinião, sim, e a gente está vivendo algo que eu nunca imaginei que a gente fosse viver nessa vida. A deputada prosseguiu: é de assustar. Várias pessoas desempregadas. É preciso dizer que a PGR foi contra esse pedido de prisão e apenas autorizou ou deu parecer favorável à quebra de sigilos. Mas foi o ministro Alexandre que determinou o bloqueio de todas as contas. E aí eu queria dizer que o Alan tem mulher, 3 filhos, inclusive uma filhinha com um sério problema de saúde. Ele tem 3 filhos muito pequenos. E agora, como vive essa família? Como vivem os funcionários do Terça Livre, todos demitidos porque a empresa fechou? Bia Kicis enfatizou: uma atividade econômica recebendo uma interferência dessas do Estado em uma investigação que está iniciando. Não existe denúncia, não existe condenação, não existe sentença transitada em julgado, não existe nem sentença de 1º grau, de 2º grau, nem nada. Não existe devido processo legal. Eu fico muito apreensiva, muito angustiada e preocupada com os rumos do nosso país. Assista. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do jornalista Alan dos Santos. Segundo a decisão, o Ministério da Justiça deve iniciar imediatamente o processo de extradição. Mandou prender, mandou extraditar, mandou quebrar o sigilo bancário e ainda mandou bloquear todas as contas dele. Pediu que ele fosse incluído na difusão vermelha da Interpol para garantir que o Alan seja capturado e retorne ao Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos também foi acionada. A decisão ocorre 15 dias depois de uma reportagem da Folha de São Paulo acusar Alan de usar Tatiana Garcia Bressan, ex-funcionário do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, como informante. Na verdade, ela era uma fonte, porque o Alan é jornalista, né, gente? Um dia depois, a Folha noticiou que a ex-funcionária do gabinete Lewandowski, qualificado como informante, foi anexada ao inquérito de fake news. Com isso, Tatiana entrou na mira da Polícia Federal. O site Terça Livre, comandado por Alan dos Santos, encerrou as suas atividades na sexta-feira. Essa comunicação foi feita pelo Ítalo, sócio do Alan, né, foi um dos fundadores do Terça, junto com o Alan, e deixou todo mundo indignado, né? Deixou todo mundo, estou dizendo, gente, as pessoas que têm consciência do que está acontecendo nesse país, porque a gente ainda vê, né, tanto boa parte da mídia e povo da esquerda e um povo que eu não sei nem classificar o que é, celebrando, achando pouco, dizendo que é isso mesmo. Ah, imagina, o Alan estava ganhando em dólar. E daí, gente? Desde quando ganhar em dólar é crime? Então, ele está sendo perseguido por crime de opinião, sim. E a gente está vivendo algo que eu nunca imaginei que a gente fosse viver nessa vida. É de assustar. Várias pessoas desempregadas. É preciso dizer que a PGR foi contra esse pedido de prisão, se manifestou contrariamente, e apenas autorizou, né, deu parecer favorável ao bloqueio, não. A quebra de sigilo, tá? Fiscal, bancário. Mas foi o ministro Alexandre que determinou o bloqueio de todas as contas. E aí eu queria dizer que o Alan tem mulher, 3 filhos, inclusive uma filhinha, que passou por um problema de saúde seríssimo. Ela teve meningite, ela ficou muito mal, e ela está até hoje ainda se recuperando disso. Ele tem 3 filhos muito pequenos. Quando ele saiu do Brasil, tinha um que era um bebê. E agora, como é que vive essa família
como é que vivem os funcionários do Terça Livre, que foram todos demitidos porque a empresa fechou, inclusive funcionários que também tinham um bebê pequeno e que estão aí agora desempregados. Ou seja, uma atividade econômica recebendo uma interferência dessa do Estado numa investigação que está iniciando. Não existe denúncia, não existe condenação, não existe sentença transitada em julgado, não existe nem sentença de primeiro grau, nem de segundo grau, nem nada. Não existe devido processo legal. Então, eu fico muito apreensiva com tudo isso, muito angustiada e preocupada com os rumos do nosso país. A perseguição ao jornalista Alan dos Santos se insere em um contexto de perseguição aberta a conservadores chamados pela velha imprensa de bolsonaristas. Nesse contexto, diversos sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política, tiveram suas receitas confiscadas pelo ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, com o intuito de impedir a atividade do jornalismo independente conservador. A decisão do ministro Salomão foi aplaudida pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Como apontado pela deputada Bia Kicis, trata-se de interferência do Estado na atividade econômica sem o devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. O Instituto Brasil pela Liberdade emitiu nota de repúdio contra a decisão mencionada pela deputada Bia Kicis. Ouça a nota. O Instituto Brasil pela Liberdade vem manifestar com veemência o seu repúdio em relação à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes em inquérito sigiloso identificado apenas com o número de petição 9.935, determinando a prisão do jornalista Alan Lopes dos Santos, dentre outras supressões de seus direitos e garantias fundamentais. Ocorre que as determinações contidas na referida decisão ferem de morte o conteúdo do artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias Fundamentais, cerceando sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de expressão e opinião, bem como fere igualmente o artigo 220 do mesmo diploma e, especialmente, o princípio fundamental da dignidade humana, do não menos importante artigo 1º da Constituição Federal de 88, uma vez que a decisão atinge diretamente a empresa e os rendimentos do jornalista, inclusive os repasses dos frutos de seu trabalho, com o qual sustenta a si e a sua família, isso com o fim de, cortando seus meios de subsistência, provocar-lhe a ruína financeira e o desespero econômico para que este capitule e deixe de exercer a profissão de jornalista, abstendo-se de fazer denúncias contra o julgador e seus pares ministeriais. O Instituto reconhece que a decisão de Alexandre de Moraes não somente violou os direitos fundamentais e humanos do jornalista Alan dos Santos, mas todo o ordenamento infraconstitucional penal, formal e material, pois ao manter total sigilo de um inquérito que deveria ser público e tramitar junto ao juízo de piso, não na estratosfera judicial da Suprema Corte, bem como determinar prisão preventiva para os supostos crimes dos artigos 138, 139, 140 e 286 do Código Penal, em suma, calúnia, injúria e difamação, respectivamente, cuja natureza é de ação penal privada, com a acusação de incitação pública à prática de crime, artigo 286, que não se coaduna com os anteriores, sendo que nenhum deles prevê pena maior que 2 anos e, portanto, não poderiam ser enquadrados na Lei 12.850 de 2013, que trata de organizações criminosas e inclui apenas crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos de prisão, artigo 1º, parágrafo 1º,
A dita decisão foi exarada em violação aos mais caros princípios e direitos de nosso ordenamento e em franca infração aos múltiplos tratados internacionais de direitos humanos, nomeadamente o Pacto de São José da Costa Rica. E mais, apenas o amplo desconhecimento a respeito do tema poderia justificar o enquadramento dos atos e palavras do jornalista Alan Lopes dos Santos no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716, de 1989, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e no artigo 1º da Lei 9.613, de 98, que trata sobre os crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro, bens, direitos e outros valores. O Instituto e seus membros estão atentos a atitudes desta natureza e condenam quaisquer práticas limitantes de liberdades, particularmente das liberdades de expressão e opinião, afirmando não existirem no país ainda crimes de opinião, crimes políticos e nem mesmo de fake news, e reprova igual e absolutamente também os inquéritos e prisões conduzidos nessas linhas, à margem da lei e da Constituição Federal, em completa violação ao Due Process of Law e a todos os direitos humanos e fundamentais, assim definidos universalmente em todas as nações onde o Estado de Direito funciona de maneira saudável.